Diagnóstico clínico, laboratorial e necroscópico da peritonite infecciosa felina. Relato de caso. As infecções pelo coronavírus felino são comuns em gatos e, no geral, causam apenas sinais entéricos discretos. Porém, cerca de 10% das infecções resultam em peritonite infecciosa felina, a PIF, uma doença fatal. PIF pode apresentar-se de duas formas distintas, sendo elas a forma não efusiva e a forma efusiva. Essa segunda é caracterizada por efusões peritoneais ou pleurais. O objetivo desse trabalho é realizar o relato de caso de uma paciente felina da raça persa com 8 meses de idade. Ela foi atendida em um centro veterinário particular na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, com histórico de perda de peso, inapetência e diarreia esporádica. Ao exame físico, apresentou mucosas normocoradas, desidratação, secreção ocular discreta e leve dor abdominal à palpação. A partir disso, foi realizada ultrassonografia abdominal e coleta hematológica e de urina por centese, pois os achados clínicos eram inespecíficos. A paciente foi internada para tratamento de suporte através da correção da desidratação e do manejo alimentar. A principal alteração ultrassonográfica foi a presença de líquido livre abdominal, que pode ser observada nas imagens do pôster indicadas pelas letras L e L. No hemograma, observou-se microcitose, pulproteinemia, linfopenia, desvio nuclear de neutrófilos à esquerda degenerativo, trombocitose e anisocitose plaquetária. Nos exames bioquímicos, as alterações foram hipercolesterolemia e hiperglicemia. Pós-análise, a urina apresentou densidade aumentada, uma macrose de proteínas presentes, leucocitose, presença de hemácias e células epiteliais sem bactérias sensíveis ao grão. O resultado do teste para FIV e FeLV foi negativo para ambas as doenças. Procedeu-se então com a coleta e análise do líquido acítico, que ao exame físico era de coloração amarelo palha, com pH aumentado, aumento das proteínas totais e da glicose. Após a análise da efusão, devido à coloração amarelo palha ser característica da PIF, procedeu-se com a coleta hematológica para realizar o PCR para a PIF. No entanto, ainda no segundo dia de internação, a paciente entrou em óbito. Para definir o diagnóstico, solicitou-se a realização de exame necroscópico. O laudo constatou como principal alteração lesão vascular, arterite, observada em vários órgãos, levando, devido à ausência da integridade do endotélio vascular, ao extravasamento de líquido do meio intra para o extravascular, causando grave choque hipovolêmico, insuficiência cardiorrespiratória e óbito. As causas infecciosas para a arterite relatadas em felinos são fungos, não sendo observadas estrutura fúngica à microscopia nesse caso, e as infecções por coronavírus felino. Em concordância com esse trabalho, os achados do histórico que compõem um dos key points para o diagnóstico da PIF são relatos de gatos jovens, originados de locais com diversos gatos, sinais clínicos oculares e linfopenia no hemograma. De acordo com a literatura, os sinais clínicos mais comuns da PIF efusiva são inapetência, mucosas hipocoradas, letargia, perda de peso e ascite, sinais que também foram encontrados neste relato. As alterações hematológicas, como linfopenia e neutrofilia, são clássicas da PIF. Resultado com a análise da efusão abdominal foi compatível com as descritas, caracterizando-se por uma efusão de coloração amarelada, leve turbidez ou viscosidade com densidade superior a 1020 e valores de proteína acima de 35 gramas por litro, com aumento do pH, líquido asséptico e com aumento de células polimorfonucleares. Coloração amarelo palha é característica da PIF. Apenas o resultado positivo do PCR de amostras de sangue não determina o diagnóstico definitivo, pois não é possível distinguir entre os coronavírus que sofrem mutação e causam a PIF e os coronavírus normais. Lesões típicas no pós-mortem de gatos com PIF são lesões granulomatosas nos órgãos ou placas de fibrina na serosa dos órgãos. Ambas essas alterações foram visualizadas durante a necrópsia, como pode ser observado nas imagens do pôster. Concluindo, os achados clínicos, laboratoriais e pós-mortem foram compatíveis com as características de peritonite infecciosa felina descritas na literatura consultada. Como o diagnóstico definitivo pode ser um desafio, é válido excluir diagnósticos diferenciais, como as retroviroses. Devido à importância e alta mortalidade da PIF, o diagnóstico deve ser realizado minuciosamente e baseado em uma combinação de fatores.
Boa tarde, pessoal. Me chamo Flávia Colleri e vou falar sobre a detecção molecular de hemoplasmas em bovinos e ovinos em um sistema de criação consorciada no Nordeste do Brasil. E são dados preliminares. Bom, primeiramente, os micoplasmas hemotrópicos ou hemoplasmas são micro-organismos gram-negativos que ficam aderidos na superfície dos eritrócitos de diversas espécies de mamíferos. O Mycoplasma ovis é a espécie já descrita em pequenos ruminantes, e em bovinos, as espécies de hemoplasma já descritas são o Mycoplasma venioni e o Candidatus Mycoplasma hemobos. A via de transmissão mais aceita atualmente é pela infestação por carrapatos ou picadas de moscas hematófagas. E a manifestação da infecção vai variar de acordo com a espécie de hemoplasma envolvido, o animal que está sendo parasitado, a idade e o sistema de criação, podendo então ser desde uma infecção latente a uma anemia hemolítica aguda. Tem-se relatos de perdas econômicas significativas por hemoplasmose em criação de rebanhos em todo o mundo, mas os dados de hemoplasmas em sistemas de criação consorciada ainda são inexistentes. Então, o objetivo desse estudo é determinar a prevalência de hemoplasmas em bovinos e pequenos ruminantes provenientes de um sistema de criação consorciada aqui no Nordeste do Brasil. As amostras de sangue desses animais foram coletadas por punção venosa e o DNA de cada amostra foi extraído de 200 microlitros de sangue total, conforme o protocolo do kit comercial da Qiagen, e quantificadas. Em seguida, essas amostras foram submetidas ao ensaio convencional de PCR, visando um fragmento de 900 pares de base do gene 16S e 23S para hemoplasmas e também o gene endógeno GAPDH. Os produtos dessa PCR foram então submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5% durante 50 minutos a 90 volts e visualizados sob um transiluminador de luz ultravioleta. Até o momento, então, um total de 15 amostras, sendo 10 ovinos e 5 bovinos, foram triadas para esses genes e todas as amostras foram positivas para o gene endógeno GAPDH. Todas as amostras de ovino foram negativas para hemoplasmas, tanto 16S quanto 23S, enquanto 3 de 5 bovinos foram positivos, tanto para 16S quanto para 23S, sendo positivos para hemoplasma. E o próximo passo agora é o sequenciamento genético dessas amostras para sabermos qual a espécie de micoplasma presente. A criação consorciada de diferentes espécies animais, ela pode resultar em uma transmissão vertical dos hemoplasmas. Johnson e colaboradores ainda relataram que a presença de ovinos em fazendas de caprinos possui um efeito protetor contra a infecção por Mycoplasma ovis, e quando infectadas, as cabras geralmente desenvolvem uma bacteremia mais curta e menos grave, permanecendo portadoras crônicas com infecção latente. Mesmo que todas as amostras de DNA ovino testadas para hemoplasmas até o momento tenham dado resultado negativo, nós não podemos descartar a presença desse hemoplasma nos demais animais do estudo, até porque esses resultados ainda são preliminares. Ainda, o carrapato é muito estudado como potencial vetor em diversas espécies, e no Brasil, espécies de amblioma e ripicéfalo já foram identificadas parasitando cabras. E mesmo micrópolis, que possui alta especificidade para bovinos, ele pode ser encontrado parasitando cabras e ovelhas, principalmente quando criadas em um sistema de produção integrada, que é o alvo do nosso estudo. A prevalência de hemoplasmas em 60% dos bovinos testados, então, aponta para uma possível transmissão horizontal entre espécies criadas de forma consorciada. E, para tanto, o estudo ainda vai envolver a triagem das amostras por PCR em tempo real para maior acurácia dos resultados. Megaesôfago secundário à persistência do arco aórtico direito em cão da raça pastor alemão. Relato de caso. Autores: Júlia Meira, Cíntia Garcia, Isadora Borges, Lucas dos Reis, Wesley Lopes. Introdução: o megaesôfago é um transtorno relacionado à dilatação e hipomotilidade esofágica, sendo a principal causa de regurgitação em cães. Pode ocorrer de forma primária ou secundária. A forma secundária adquirida pode ocorrer em inúmeras circunstâncias, e entre elas evidencia-se as anomalias de anel vascular, como a persistência do arco aórtico direito, ocasionando afecções digestivas ou respiratórias. O objetivo deste resumo é descrever o caso de um cão com 4 meses de idade que foi atendido na do cão veterinária em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pesando 8,6 kg da raça pastor alemão com histórico de êmese recorrente. Metodologia:
Ao exame físico do paciente foi observado baixo score corporal, 5 em uma escala de 5 a 10, retardo no crescimento e desidratação. Os demais parâmetros fisiológicos encontravam-se dentro dos padrões referidos para a espécie. Foi solicitado hemograma e exame radiográfico simples e contrastado na região cérvico-torácica. No exame hematológico, constatou-se uma policitemia relativa devido ao estado de desidratação e hipoproteinemia por desnutrição. O exame radiográfico simples, imagem 1AB, foi sugestivo de anomalia por aneladura avascular e, na radiografia contrastada, imagem 1CD, observou-se esôfago dilatado cranialmente à base do coração, diagnosticando-se megaesôfago. Também foi realizado exame ecocardiográfico, que foi sugestivo de persistência do arco aórtico, além de endoscopia, exame, imagem 2, que demonstrou diminuição do lúmen esofágico por compressão da aneladura vascular. Desta forma, foi indicado oferecer alimentação pastosa de forma elevada, aproximadamente 45 centímetros do chão. Não obtendo resposta satisfatória, o paciente foi encaminhado para a correção cirúrgica. Resultados: o paciente demonstrou melhoras após a mudança no manejo alimentar, porém não de forma satisfatória, sendo encaminhado para a correção cirúrgica através de secção do ducto arterioso. Após o procedimento, os episódios de êmese decresceram de forma lenta e gradativa, visto que a atividade esofágica volta à sua normalidade à medida que a função neuromuscular e peristaltismo se restabelecem. Discussão: o paciente do presente relato apresentou como principal sinal clínico regurgitação, além de anorexia. Por anéis vasculares causarem compressão esofágica, a regurgitação é o sinal clínico predominante da persistência do arco aórtico direito em pequenos animais. O diagnóstico indicativo pode ser obtido por radiografia simples, contrastada e por esofagoscopia. No exame radiográfico simples, sugeriu-se anomalia por aneladura vascular e na radiografia contrastada observou-se megaesôfago, com relatado em um dos casos por Menzel Dist, 2011. Foi indicado oferecer alimentação pastosa ao animal, em posição elevada para evitar a regurgitação, como feito por House et al. 2005, que também preconizava alimentação em posição superior. Porém, segundo Menzel e Distal 2011, somente o tratamento clínico com alimentação vertical não é considerado efetiva, podendo piorar a dilatação e levar a uma pneumonia aspirativa. Portanto, a ligadura cirúrgica e divisão do ligamento arterial é o método de tratamento recomendado. Os resultados do estudo feito por Mundon, Bishop e Ellison sugerem que correção cirúrgica da persistência do arco aórtico direito em cães pode resultar em completa melhora dos sinais clínicos na maioria dos pacientes. Conclusão: a persistência do arco aórtico direito, PAAD, é a mais frequente das anomalias de anéis vasculares. A regurgitação recorrente é o sintoma mais predominante em pequenos animais e o diagnóstico se baseia na anamnese, sinais clínicos e no resultado de exames radiográficos contrastados. O tratamento clínico destas enfermidades é realizado, mas o procedimento cirúrgico é preconizado por haver uma melhora significativa nos sinais clínicos. O paciente relatado apresentou a sintomatologia e foi tratado clinicamente, mas não apresentou melhora, sendo encaminhado para a cirurgia precocemente, favorecendo um bom prognóstico. Olá, o meu nome é Andressa Reis, eu sou discente de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e trabalho no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dentre os carrapatos que nós estudamos está o Amblyomma sculptum, que tem extrema importância na saúde pública e na medicina veterinária. Quando nós estudamos o sistema imune dos carrapatos, nós buscamos entender toda essa resposta imune e fisiologia que pode estar envolvida no mecanismo de controle e resistência a antiparasitários. E realizar uma prévia caracterização celular da hemolinfa do Amblyomma sculptum nos dará uma base de dados para futuros estudos. Então, esse foi o nosso objetivo: caracterizar quantitativamente e morfologicamente as células da hemolinfa de fêmeas ingurgitadas de Amblyomma sculptum. Para isso,
foram utilizadas 100 teleógenas, 50 para a realização da contagem diferencial de hemócitos e 50 para a contagem total de hemócitos. A hemolinfa ela foi coletada através de uma perfuração da cutícula do carrapato, na parte dorsal. Logo depois, ela foi drenada e depositada em lâmina de vidro para a confecção dos esfregaços. Então, foram feitos 50 esfregaços, onde foram feitas a identificação das 100 primeiras células encontradas. Os mesmos esfregaços foram usados para avaliação dos tamanhos de cada célula. Já a contagem total dos hemócitos foi realizada em câmara de Neubauer. As médias de hemócitos totais presentes na hemolinfa do carrapato amblioma escúpito foi de 1.024 células por microlitro de hemolinfa. E foram descritos 6 tipos celulares, onde o granulócito é o mais frequente, ou seja, é o que mais aparece nas contagens diferenciais. Com isso, nesse estudo, nós podemos concluir que foi possível determinar o valor total de hemócitos circulantes, foi possível classificar 6 tipos celulares e determinar a frequência de cada um desses tipos na hemolinfa de amblioma escúpito. Olá, me chamo Vinícius, sou aluno da graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. E hoje eu vou apresentar um caso sobre pneumonia granulomatosa por aspergillus em um cão. Então, a aspergilose, ela é uma doença causada por um fungo do gênero Aspergillus. E estes fungos, eles não necessariamente são patogênicos primários para os animais. Porém, eles estão relacionados com infecções oportunistas, pois causam a doença principalmente em animais com uma imunossupressão. Então, diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de uma infecção por aspergillus em um cão, levando a um quadro de pneumonia granulomatosa. Então, um labrador macho deu entrada no laboratório de patologia veterinária da universidade e ele possuía um histórico de sinais neurológicos, dentre eles uma tetraplegia, head tilt, torção de pescoço e uma intensa vocalização. Segundo o histórico, o animal havia sido tratado para uma otite média interna crônica com a utilização de antibióticos sistêmicos, porém o quadro clínico neurológico do animal piorou e o mesmo foi eutanasiado. Na necrópsia, foi possível observar que o pulmão apresentava-se bastante congesto e com os bordos enfisematosos. Além disso, as demais áreas pulmonares encontravam-se hipocrepitantes e ao corte apresentava-se com um discreto edema. Além disso, foi possível observar que havia uma bronquiectasia e uma broncopneumonia. Na microscopia, foi possível observar uma pneumonia, além de uma área focalmente extensa com um material eosinofílico com neutrófilos degenerados envolvidos por uma quantidade de fibroblastos. E dentro deste foi possível observar hifas fúngicas filamentosas, estruturas filamentosas compatíveis com fungos do gênero Aspergillus com coloração PAS positiva. Estes achados macroscópicos e microscópicos eles são compatíveis então com uma pneumonia granulomatosa de origem fúngica,
que é muito característico de infecções por aspergilos. Essa infecção ela pode ser decorrente de um uso prolongado de antibióticos, pois este uso pode levar a um desenvolvimento, uma multiplicação de fungos oportunistas, levando a este quadro de pneumonia fúngica. Então, ressalta-se a importância do exame necroscópico, além da utilização das colorações especiais, como no caso foi feita a coloração ácido periódico de Schiff, PAS, e tanto o exame necroscópico como a coloração são essenciais para um diagnóstico mais preciso da doença. Olá a todos, eu me chamo Douglas Luiz Vieira, sou doutorando da Universidade Federal do Paraná e vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Comparação da sensibilidade de 3 diferentes técnicas coproparasitológicas para diagnóstico de eumintos em cães. É um trabalho feito com coautoria da professora Viviane Milchevski, do Instituto Federal Catarinense, e do professor Marcelo Beltrão Molento, da Universidade Federal do Paraná. O trabalho teve como objetivo comparar a sensibilidade de 3 técnicas rotineiras no laboratório de parasitologia clínica, sendo elas a técnica de flutuação, conhecida também como técnica de Willis, a técnica de centrífugo flutuação, também conhecida como técnica de Faust, e a técnica de sedimentação, conhecida como técnica de Hoffman. Para realizar esse trabalho, foram analisadas 81 amostras de cães, tanto adultos como filhotes acima de 6 meses, que foram analisadas nas 3 diferentes técnicas. Sendo que das 81 amostras analisadas, 60, ou seja, 74,1%, foram verdadeiro positivos, ou seja, apresentaram-se positivas em pelo menos uma das 3 técnicas, e 11 das amostras, ou seja, 13,6%, foram amostras que se apresentaram negativas nas 3 técnicas. Tendo em base esses resultados, foi possível observar que a técnica de flutuação, técnica de Willis, apresentou uma sensibilidade de 98,4%, seguida pela técnica de centrífugo flutuação, que apresentou uma sensibilidade de 78,6%. A técnica de sedimentação, técnica de Hoffman, foi a que apresentou a menor sensibilidade, com apenas 42,9%. Então, com base nesses resultados, é possível afirmar que a técnica de flutuação é a que tem a melhor sensibilidade, em consequência, é a que deve ser indicada para diagnóstico quando houver suspeita clínica de eumintoses em cães. O presente trabalho, intitulado Associação entre os achados laboratoriais e de imagem para o diagnóstico da doença renal crônica em cães e gatos, um estudo de 22 casos, será apresentado em forma de pôster por Natália Gonçalves. Introduzindo o tema, a doença renal crônica é progressiva e irreversível. Por esse motivo, o monitoramento deve ser realizado em todos os pacientes, pois sua detecção precoce é o fator mais importante para auxiliar no delineamento de um prognóstico mais favorável. Como cada biomarcador tem funções diferenciadas e diferentes sensibilidades e especificidades, o método mais eficaz de diagnóstico implica na utilização de vários marcadores de forma conjunta. O objetivo deste trabalho foi abordar as características laboratoriais e ultrassonográficas da doença renal crônica, assim como o uso de diferentes biomarcadores de função renal, com a finalidade de instituir melhor tratamento e monitoração do paciente. Prosseguindo com os materiais e métodos, para realizar o presente estudo, os pacientes foram selecionados sem predileção por espécie, raça ou idade. Os dados coletados de 22 pacientes foram provenientes de um centro médico veterinário particular, localizado na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Os pacientes foram submetidos à ultrassonografia abdominal, pós-tricotomia ampla da região do abdômen com o animal em decúbito dorsal e utilizando o gel como meio de contato para a transmissão ultrassônica. Todos os exames foram realizados pelo mesmo operador. Posteriormente ao exame ultrassonográfico, conforme os achados de imagem, foi obtida a amostra de sangue colhida da veia jugular dos pacientes,
para realizar exames de creatinina, ureia e dimetilarginina simétrica, SDMA. Referente aos resultados, quanto à população estudada, 17 eram cães e 5 eram gatos. A idade variou entre 2 a 14 anos, 12 pacientes eram fêmeas e 10 eram machos. Todos os 22 animais apresentaram alterações ultrassonográficas. As principais variações renais encontradas foram alterações de ecogenicidade em 13 animais, perdas da relação córtico-medular em 19, redução na perfusão renal ao Doppler em 22, aumento das dimensões habituais em 3 e a perda da morfologia em 3 também. Em relação aos exames bioquímicos, 15 de 22 pacientes apresentaram aumento da ureia, 5 o aumento da creatinina e, por fim, 18 de 22 animais demonstraram aumento da SDMA. Os valores obtidos para cada paciente são descritos no quadro presente nesse pôster. De modo geral, os resultados corroboram com a literatura consultada. De acordo com ela, ambas a ureia e a creatinina devem ter suas dosagens analisadas com cautela, devido ao fato de sua concentração poder sofrer variações por outros fatores. Além disso, a creatinina não é biomarcador precoce, havendo elevação de seus valores após redução superior a 75% da taxa de filtração glomerular. Estudos indicam que a dosagem de SDMA é utilizada na prática da rotina de atendimentos de pequenos animais, principalmente em pacientes em que a creatinina e a ureia encontram-se dentro dos valores de referência. Evidencia-se que as concentrações séricas de SDMA apresentaram-se acima do limite de referência em média 17 meses antes de ser possível verificar o aumento das concentrações séricas de creatinina. O SDMA pode ser utilizado tanto para a identificação precoce da doença renal crônica, quanto para o monitoramento da redução da função renal. Quanto à ultrassonografia, foi possível verificar na literatura alterações renais morfológicas, destacando-se alterações de ecogenicidade, contornos irregulares, perda da arquitetura, presença de sinal da medular, assimetria dos rins e perda de definição córtico-medular, assim como no presente estudo. Conclui-se, por fim, que os resultados do estudo foram compatíveis com a literatura consultada, indicando que as concentrações séricas de ureia e creatinina têm baixa sensibilidade, sofrendo alterações conforme o sexo, idade, peso corporal, índice de hidratação, massa e metabolismo muscular, estado nutricional e anorexia. Já a dosagem da SDMA é mais fidedigna como biomarcador precoce de lesão renal, pois é uma molécula que apresenta 90% de excreção através dos rins, além de que a SDMA aumenta quando menos de 50% da função renal está comprometida e não sofre interferências comuns. 81,81% dos animais desse estudo apresentaram aumento da SDMA. A ultrassonografia é utilizada para definir a morfologia renal. No entanto, apenas essa modalidade não determina o diagnóstico da doença renal crônica. Os métodos diagnósticos devem ser utilizados em associação para definir tanto o diagnóstico como o monitoramento de pacientes nefropatas. Olá, espero que esteja tudo bem com todos. É um imenso prazer fazer parte deste evento tão importante para a pós-graduação e também para a Universidade Federal do Paraná. O presente estudo tem como autores Marina Sombrio, Daniele Bucchi, Alana Anselmo, Thais Alves e Tilde Frois. E foi intitulado por pneumoperitônio e pneumoretroperitônio como indicativos de ruptura de vísceras ocas em um cão e gato. Primeiramente, é importante relembrarmos a definição anatômica do retroperitônio. Ele é um espaço na região dorsal da cavidade abdominal que não possui revestimento dos folhetos ou de membrana serosa, denominados peritônio parietal e visceral. Os órgãos que estão presentes nessa região são os rins, parte dos ureteres e as glândulas adrenais. A artéria aorta, veia cava e linfonodos aórtico-lombares também são retroperitoneais. As demais estruturas abdominais e pélvicas são consideradas, então, peritoneais. A presença de gás livre nessas respectivas cavidades é denominada, então, como pneumoperitônio e pneumoretroperitônio. E as principais causas seriam trauma perfurante, cirurgia abdominal, infecções promovidas por micro-organismos produtores de gás, por exemplo, uma peritonite séptica, ou por rompimento de abscessos,
e também ruptura de vísceras ocas. Este relato descreve os aspectos radiográficos da ruptura não traumática de vísceras ocas, tanto no cão quanto no gato. Em ambos os casos, a radiografia revelou informações importantes quanto à gravidade da lesão, indicando a presença tanto de gás livre quanto de efusão peritoneal. Embora os sinais clínicos sejam distintos nas espécies relatadas, no cão, por exemplo, havia mais características de obstrução devido ao aumento de volume perineal, vômitos, tenesmo, aquesia e formação de fecaloma. No gato, o quadro foi mais inespecífico, com aumento de volume abdominal e apatia, demonstrando características brandas e progressiva. Dentre os pontos mais importantes, destaca-se que a ruptura de vísceras ocas, a qual resulta em extravasamento de gás para os espaços citados, promove uma determinada característica de imagem radiográfica que é de fácil correlação, e que o ar presente no pneumo-retroperitônio pode ser altamente indicativo de ruptura de cólon. Mesmo o exame radiográfico não sendo efetivo na determinação do ponto exato de ruptura, as enterectomias dos pacientes confirmaram esta região específica intestinal. Conclui-se, então, que essas características de imagem, elas correspondem a uma emergência, e é altamente indicativa para a laparotomia exploratória. Novos estudos são recomendados para reforçar a sensibilidade radiográfica em casos de ruptura de cólon. Agradecemos a atenção. Até a próxima. Olá, meu nome é Laís Cristine Werner e, em conjunto com Pedro Vicente Michelotto Júnior e Karen Regina Lemos, elaboramos o resumo intitulado Avaliação da fibronectina tecidual em pulmão de equinos com síndrome da asma severa equina. Esta síndrome é uma afecção respiratória de vias aéreas inferiores e está associada à dispneia grave em repouso e intolerância ao exercício. Apresenta quadro clínico e fisiopatológico muito semelhante à asma humana, e dentro das alterações observadas, o remodelamento da matriz extracelular das vias aéreas é um ponto crítico. A fibronectina é uma glicoproteína adesiva que participa do processo de remodelamento e está presente transitoriamente durante o desenvolvimento ou em processos regenerativos da matriz extracelular. Esse trabalho buscou analisar a distribuição e quantificá-la através de imunohistoquímica. As amostras avaliadas eram lâminas com cortes de 5 micrômetros de espessura de tecido pulmonar, oriundo de 7 equinos que foram incluídos da idade superior a 7 anos, estavam expostos a antígenos de poeira de feno e em fase clínica de exacerbação. A anamnese e a avaliação clínica apresentavam um quadro de esforço respiratório e dispneia em repouso. A avaliação no lavado broncoalveolar apresentava neutrofilia maior que 25%. E 5 animais eram no grupo controle, livres de histórico e de aspectos clínicos relacionados a doenças respiratórias, e também estavam expostos ao mesmo ambiente. O método de imunohistoquímica consistiu na sequência padrão de desparafinização, reativação enzimática com pepsina, bloqueio da peroxidase fosfatase alcalina tecidual. A identificação da fibronectina foi utilizada anticorpo primário de coelho anti-humano, de compatibilidade superior a 85%, na diluição de 1:500, com incubação overnight em câmara úmida. Para a revelação da reação foi utilizado o DAB, e a captura de imagens foi executada com o auxílio de uma câmera acoplada a um microscópio Leica DM500. Para análise da imagem, se utilizou o IMAGE-D. Dos cortes pulmonares de equino de ambos os grupos foram fotografados 20 campos aleatórios de cada lâmina com objetiva de 10, sendo que esses apresentavam áreas alveolares, bronquiais e peribronquiais. As relações de áreas obtidas, tal, branca, tecidual e marrom,
no tecido pulmonar foram avaliadas por relação de proporção, designada de cálculo de fração-volume. Os dados foram analisados pelo programa estatístico PRISM-7, sendo testada a normalidade dos dados pelo teste de Agostinho e Pearson e, na sequência, a comparação de médias pelo teste de Velt. Como resultado, a distribuição da fibronectina foi observada na membrana basal, exclusivamente na lâmina reticular, além da distribuição em parede alveolar. Não foram demonstradas diferenças dos grupos observados, sugerindo que esta glicoproteína, apesar de sua importante função no desenvolvimento e no reestabelecimento pós-injúria pulmonar, nesses animais não apresentou significância estatística. Os campos medidos de cada animal foram selecionados aleatoriamente, e não necessariamente as camadas ao redor do lume do brônquios e bronquíolos estavam completas. Da mesma forma que alguns campos apresentavam somente a área alveolar. Metodologia diferente de Anoni 2011, que considerou apenas vias aéreas completas, que foram divididas em camadas específicas para a quantificação da fibronectina, além da classificação em grandes e pequenas vias aéreas. Essa mesma autora observou diferença significativa da distribuição da fibronectina em pacientes com DPOC, fumantes não obstruídos e controle, apenas em pequenas vias aéreas. Lightning e colaboradores, 1997, descreveram que a fibronectina pode ocorrer em algumas membranas basais, mas seu papel não é claro, pois ela pode estar expressada no local durante a organogênese, mas não comumente em adultos. Desta forma, não há consenso se há ou não representação integral da sua distribuição como componente da membrana basal. Como conclusão, nesta fase de remodelamento das vias aéreas nos equinos, ou do estadiamento da obstrução nos animais estudados, pode não acabar apresentando e desempenhando um papel importante, além de que diferentes fontes de fibronectina variam em suas funções e tempos de ação no pulmão, nas fases de desenvolvimento e de injúrias.